Então, beleza aí, começando a nossa gravação aí do Papo de Com esse Arquibancada. ânimo, com esse ânimo. Esse ânimo todo, né? Nossa primeira aí, Corintiana, né? depois de 2020. Eu levei 10 meses aí, 11 meses para ter alguma alegria em 2020, né? Alegria porque a gente chegou de 1-0 do eterno DVD do Inter, né? Que nunca nos O abandona. Miminter. Não, o Corinthians, né? Já é um freguês histórico do Flamengo, mas o Vasco e o Inter nunca nos abandonam, né? E o São Paulo ainda vai jogar lá na Arena também. Então aí dá para escapar do rebaixamento, brigar por uma Sul-Americana. Agora, Mauro, o que eu quero saber é o seguinte. O que você está achando do trabalho do Wagner Mancini? A gente está nivelando por baixo, né? Mas assim, dos últimos técnicos que passaram no Corinthians, o Fábio Carille, né? O Coelho, o Thiago Nulo Nunes, né? Que não fez nada, não mostrou que veio. Assim, o Wagner Mancini tá fazendo arroz com feijão, o básico. Tá tirando aqueles caras mais velhos, né? Os que não chutam a gol mais, não aguentam correr, tudo. Incrivelmente, o Bozelli perdeu a posição pro Davó, que não era relacionado já no ano inteiro, ele não foi relacionado, ele surgiu. Tô gostando, mano. Tô gostando. Tá fazendo o básico, arroz com feijão, vai salvar a cara do Andrés aí do rebaixamento. Nada demais. Mauro, vem cá. Esse técnico aí já não tá pensando na Série B no ano que vem? O técnico é de Série B, né? E o elenco? O elenco não é. Eu não acho o elenco do Corinthians Série B. Eu acho, assim, deve ter uns... Eu acho que uns 14 times piores que o Corinthians, né? Mas até o Santos, o elenco é pior que o do Corinthians e tá lá, né? Tanto que ele já tá subindo, né? Em 4 jogos aí, 3 vitórias. A verdade é que esse campeonato tá nivelado por baixo, né? Tá. Se parar para pensar, tirando o São Paulo é quase líder, já mostra tudo, né? Não, olha só, o Palmeiras Virtual de 2016... O Palmeiras de 2016 foi o campeão de primeiro turno com pior pontuação, né? O Palmeiras terminou o primeiro turno com 36 pontos. Agora, Inter e Atlético, Inter e Flamengo já jogaram as 19 partidas, não é isso? Eles estão com 35 pontos. Só daí você tem uma ideia da pontuação como tá mais baixa. É porque jogar em São casa Paulo... agora não adianta nada, né? É neutro. O São Paulo tá com 30 pontos e tem 3 jogos a menos. Quer dizer, Ou seja, em o São 39. Paulo pode chegar a 39, exato. Então. Seria uma pontuação ok, vai. Mas é o que você falou, o futebol brasileiro em geral, eu sei que a gente vai comentar aí dos grandes de São Paulo, mas é só ver o Tite, o que a seleção vem representando nos últimos anos, né? O futebol brasileiro é totalmente nivelado por baixo, aquela farra de empresário. Eu depois vou comentar um pouquinho sobre o Diniz, mas querendo ou não, você vê que até um técnico ruim com um elenco limitado, quando se tem um pouquinho mais de tempo, tá aí fazendo o que ninguém esperava, né? Então, o futebol brasileiro não dá para ser levado muito, muito a sério. Mas o Diniz vai dar certo, porque é o seguinte, ele teve essa vitória aí, pra mim, na Bacia das Almas ali, o Volpi fazendo o que nunca fez, pegando 2 pênaltis, e bola na trave. Foi campeão no México pegando 2 pênaltis. Né? Então lá no México é só... O famoso Querátero. Do time do Ronaldinho Gaúcho, né? O bruxo. Não é o time da cadeia. Mas então, aproveitando, já que você entrou no assunto, falando do São Paulo e do Diniz, estava falando isso hoje ainda com os amigos. E o cara me perguntou, o Chico, até aí do blog, flamenguista doente lá, ele comentou sobre o que eu acho do Diniz. Cara, eu não acho o técnico ideal, é longe de ser o melhor técnico que já passou no São Paulo ou no futebol brasileiro. Esse artigo lá, que foi até o Rafael que mandou, da ESPN lá, o cara que escreveu aquilo é um fanfarrão, não entende nada de futebol. A ideia dele não é ruim, mas aquela saída de bola é irritante, porque não tem profundidade, é um toque de bola enganoso. Você vê um time como o Atlético, do São Paulo, e cria muito mais oportunidade do que o São Paulo.
É óbvio que vão comentar, mas você não tem um elenco qualificado, você não tem meia, o Daniel Alves jogando de meia, uma bagunça. Mas ele escala. É ele que tem que olhar para o banco, para a base e achar uma alternativa. Então, assim, a única coisa que me deixa um pouco mais esperançoso é que, via de regra, quando o cara tem um pouco mais de tempo, ele em algum momento consegue arrumar a casa. Como ele não vai ser mandado embora agora, pela situação política de São Paulo, tem eleição daqui a um mês, o campeonato só vai acabar ano que vem, ninguém vai mandar ele embora, é capaz de ter uma surpresa. O meu único medo, para falar bem a verdade hoje, é do Diniz ganhar ou a Copa do Brasil ou o Brasileiro. E aí ninguém vai mandar ele embora. A Sul-Americana eu acho que ainda corre o risco. Se ele ganhar uma Sul-Americana aí que é fraquíssima, a gente tem o Vasco na Sul-Americana representando o Brasil, a gente tem uma ideia do quão fraco é esse torneio, eu ainda demitiria ele e traria alguém ano que vem. Agora, se ele ganhar um brasileiro, acho que o Corinthians não é Copa parâmetro, mas o Corinthians não tá na Sul-Americana também? Não, o Corinthians não. Não, porque foi eliminado numa fase... Na pré, né? Mas acho que na pré vai também, não vai? Libertadores. Não, entrou quem ficou em terceiro nos grupos. Até que o São Paulo e entrou quem foi eliminado na terceira fase da pré-Libertadores. O Corinthians caiu na segunda fase da pré-Libertadores. Não, foi ridículo. Agora, sobre o Diniz, a minha opinião é simples, né? Eu sou palmeirense doente, mas dando meu pitaco no São Paulo, se eu fosse torcedor do São Paulo, se eu fosse diretor do São Paulo, eu já teria demitido o Diniz no vestiário do jogo contra o Fortaleza. Classificando. O São Paulo está correndo o risco de cometer o mesmo erro do Palmeiras em 2015. O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil com Marcelo Oliveira, jogando nada, jogando uma bola horrível. A final contra o Santos foi o melhor jogo do Palmeiras no ano, que nós ganhamos de 2-1 e o Praz fez o pênalti final. E isso garantiu a sobrevida do Marcelo Oliveira. Só que a gente já sabia que em 2016 não ia dar em nada, como não deu, ele foi demitido depois de uma derrota para o Nacional do Uruguai no Allianz Parque. E o Diniz é a mesmíssima coisa. O São Paulo pode ganhar a Sul-Americana, mas não tem futuro, não vai chegar em lugar nenhum. Mas ele é o virtual líder do brasileiro. Como você vai demitir alguém que é virtual líder? E aproveitamento de pontos, né? Pois é. E assim, hoje eu concordo plenamente com você. E para mim, um vexame maior, eu sei que o São Paulo vai me chamar de louco, enfim, mas foi não ter mandado esse cara embora e ter trazido um cara, por exemplo, como o Felipão, que aceitou treinar a porcaria do Cruzeiro na Série B. E eu tenho certeza que o Felipão, com esse elenco, se tivesse vindo aí depois da queda do Paulista, por exemplo, né, teria arrumado esse time para jogar fechadinho e beliscar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, um mata-mata. E o Diniz é o que você falou, a ideia é boa, mas não sai daquilo, cara. E assim, de novo, ganhou o Flamengo? Ganhou. Agora, amassou o Flamengo? Jogou muito? Não. Foi circunstância do jogo. Se o Volpi não tivesse defendido aquele segundo pênalti, o primeiro pênalti, né, que seria o segundo gol do Flamengo, ninguém garantiria que o São Paulo ia virar aquele jogo depois. Entendeu? Indo para o intervalo perdendo de 2-1. Então, não dá para... Mas é o que o Mauro falou. É o virtual líder do campeonato, vai mandar o cara embora agora? Não dá para mandar embora. E o problema do São Paulo não é técnico, né? Acho que desde 2009, aí, quando o Muricy saiu, quantos técnicos já passaram lá? Não deram nada. O Diego Aguirre foi o melhorzinho. O problema é política, o problema do São conselheiros. Paulo é um todo, né? Assim, lógico que o técnico tem a parcela de culpa, mas eu vou dar um exemplo. Naquela partida contra o Binacional lá, a gente perdeu de 2-1. Cara, os caras perderam o gol lá que um jogador profissional não pode perder. Tudo bem, o Diniz escala, mas ele não entra no campo e faz o gol. Não. Óbvio que talvez ele poderia substituir, mas é demais também, né? Só que aí você entra, eu acho que numa zona de conforto que uma equipe do tamanho do São Paulo não pode entrar. E assim, o São Paulo do Diniz é aquele que consegue quebrar um tabu e ganhar do Palmeiras no Allianz Parque jogando bem. É o Palmeiras do Luxemburgo, mas tudo bem. É um time que consegue golear o Flamengo no Maracanã. Só que ao mesmo tempo consegue perder do Binacional. O time é o que? Semi-amador? Não sei lá. Da onde que é? Não sei nem de que país que é o Binacional. É uma porcaria, não. É um catado lá.
Cara, também nem lembro Assim, onde é, mas aquilo é uma vergonha. Não, mas não precisa ir longe, perdeu do Lanús que tava 7 meses sem jogar. Não, assim, o Lanús de um tem cara de 40 anos. 2 gols de um cara de 40 anos. Assim, o São Paulo não tem o direito de não ganhar de uns 4-0 do Lanús nesse jogo de volta. O próprio acho jogo que vai contra o empatar, Fortaleza. O próprio jogo contra o Fortaleza, gente. Assim, o Rogério, ídolo máximo do São Paulo. Acho que tem um grande futuro como treinador. Mas o Fortaleza é um time limitadíssimo. Ok, bem treinado, postado. Mas você tá ganhando de 2-0 em 5 minutos, tomar 2 gols. E fazer mas eu assisti esse jogo aí. O Fortaleza do Rogério é histórico, viu? Tem um cara que eu considero Nossa, ele vai ser treinador da seleção brasileira. O que ele faz é milagre. É um time muito arrumado, bem treinado. Nossa, tem variação por isso tática. que eu falo que técnico faz diferença, assim. Quando me pergunto se o Corinthians vai cair voltando, você pega um técnico bom desse e dá um gás no time. O Rogério sendo um trabalho em Fortaleza é excepcional. Não, eu o assisti trabalho o jogo. do Rogério... Deu um trabalho. O Fortaleza veio atacando o segundo tempo inteiro para fazer... Não, o trabalho foi do achado Rogério, os 2 gols. O trabalho do Rogério no Fortaleza é histórico. Brilhante, que é isso. É como o Marcelo Bielsa no Leeds. Assim, ele encara time grande de qualquer jeito. Sim. Agora sim, o Fortaleza, com todo o mérito do Rogério Ceni, é muito inferior ao time do São Paulo. Muito. Não, ali nenhum jogador do Fortaleza é titular. Não, peraí, ó, o que o Daniel Alves ganha paga a folha salarial do Fortaleza inteira. Só aí a gente já termina. Se bobear é isso aí, eu não sei os números, mas acho que é isso aí. Isso aí é certeza. Mas que tem ali? Não, o problema Daniel do São Alves, Paulo... o problema é assim, onde o Daniel... Tudo bem que o Daniel Alves jogou muito na Europa, né? Mas o que ele fez para mandar desse jeito no São Paulo? Só pra gente não monopolizar aqui no São Paulo, sobre o Daniel Alves, eu tenho uma teoria que é a seguinte. Os caras trouxeram o cara, todo mundo ficou feliz, comemorou a contratação, até eu fui um deles, mas o cara, a gente tem um problema histórico de lateral direito desde do Cicinho, cara, que não se tem um lateral direito decente. Você traz o melhor lateral direito do mundo e o cara quer jogar de meia. Então, pra mim, ali é o seguinte, o cara quer mandar no time, a diretoria é fraca, se o cara sair vai ser mais uma crise. Então, sabe aquela história do marido traído que troca o sofá? É isso aí, cara. O São Paulo é assim, eu vou mandar o Daniel Alves embora? Não vou. Deixa o cara lá, a gente finge que ele é o 10, porque ele não é, né? É longe disso. Onde que ele foi protagonista? Ele foi um excelente jogador. Mas no Barça ele foi protagonista? Não foi. Na Juventus, no PSG... Não, nunca foi. Nunca foi. Agora, e assim, jogou em super times. O cara campeão. Assim, ele foi protagonista na Copa América, né? Um pouco dele ser contratado. Mas ali assim, ele jogou muito. Não é parâmetro, né? Agora, é aquilo também, né? A única meia-culpa que eu faço do Diniz, que pra mim é isso, o cara lá manda e a diretoria passa o cheque, é que também o cara olha pro banco e vai por quem de meia? O Hernanes, craque absoluto, mas machucado veterano. Você olha pro banco, você vai por quem ali? Não tem. Difícil, não, né? E é um problema, não é um problema do Diniz, não. É um problema do futebol, tá? O futebol brasileiro tá perdendo cada vez mais meias, né? Que estão treinando muito pontas na base. Não tá pegando Entra meia. aí no Palmeiras do Rafael aí. Cara, eu achava que o Scarpa ia detonar. Pois é. Não joga nada. Lucas Lima era também outro morto. Trouxe aí mais quantos meias aí? Yoran, Rafael Veiga. Zé Guilherme, qual que é o nome daquele meia lá? Não, Zé Rafael. Se você parar para analisar o Palmeiras, o negócio é o seguinte. O Lucas Lima foi o líder em assistências, se eu não me engano, em 2015. O Dudu em 2016 e o Scarpa em 2017. Se eu não me engano, essa é a ordem. A gente tinha os 3 maiores assistentes do futebol brasileiro e vamos combinar, todo mundo queria o Scarpa naquela época, todo mundo queria o Lucas Lima. Nunca quis o Lucas Lima, nunca me enganou. Só nunca. Que chegou no comodismo. Chegou num comodismo ali muito grande. E aí eu acho que é até uma culpa do Alexandre Matos, porque assim, você faz contratos longos, com um salário gigantesco, corre aí a boca pequena que o Lucas Lima, por exemplo, ganha 800 mil reais. Você tá louco. E o cara ganha em dia, o cara joga, não joga e ganha em dia. O empresário dele é o pai do Neymar.
Assim, eu não tô falando que não tem que pagar tudo. tem que pagar em dia. Só que não pode, tem que exigir, tem que ter uma forma de exigir comprometimento desses caras, não tem jeito. Não tem como. Problema... Não tem como. O comprometimento muitas vezes é a torcida organizada que vai lá e cobra na saída do banco, na entrada do CT. Não tem. Os caras estão nem aí. E esses medalhões aí, que, assim, você vê onde está o nível do futebol brasileiro. O Lucas Lima é um medalhão. Né? Esses caras não querem contratos de produtividade. Porque aí o que acontece também, os próprios times, e isso agora falando de novo em geral, cara, se o Palmeiras não fosse lá e trouxesse, outro time vai e busca. Exato. É o Cruzeiro, é o Inter, é o Flamengo. E o cara fica numa posição confortável, é aquilo. Eu tô aqui trabalhando, alguém amanhã quer me pagar o dobro e eu não preciso entregar nada? O cara tava no Santos, salário atrasado. Ali o Santos é campeão em revelar bons jogadores que saem de lá e tudo bem, tem as suas estrelas, mas sai de lá e não é nem metade do que foi, né? E aí você pega só fazendo um gancho nisso aí. Quantos clubes hoje no Brasil estão quebrados? Vamos lá, Cruzeiro, Botafogo, que hoje inclusive foi eliminado aí pelo grande Cuiabá. Quantos Corinthians tá mal estão quebrados? Quantos não estão quebrados? Isso que eu ia falar. Corinthians super mal. São Paulo, péssimo também. Eu tava ouvindo, tem quase 1 bilhão de dívida. Hoje quem tem? Palmeiras, Flamengo, o Atlético, segundo o nosso amigo Tomás, aí tem um investidor que não vai quebrar, não vai cruzeirar. Não, mas olha só. Onde o Alexandre Matos passa, quebra, viu? Olha só, mesmo com tudo isso, o Palmeiras nesse ano, até pela pandemia, não ganhou direitos de TV, bilheteria, que sempre representou com 50, 60 milhões de reais para o Palmeiras no ano. Então, assim, sócio-torcedor caiu bastante. Então, hoje o Palmeiras, saiu o balanço agora do segundo trimestre, o Palmeiras está em déficit, se eu não me engano, 200 milhões de reais. Tudo isso? Nesse ano. Agora, lógico, você precisa contar as vendas que foram feitas também. O empréstimo do Dudu, por exemplo, o empréstimo do Dudu valeu 43 milhões para o Palmeiras. Vendeu o Vitor Hugo, vendeu o Bruno Henrique. Então, assim, é uma graninha que entra. Vendeu o Arthur Cabral. E tudo isso na volta do futebol, a partir de julho. Então, no terceiro trimestre, deve ter um resultado melhor. Só que mesmo assim, aí não vai somar esses 200 milhões de reais que o Palmeiras está em déficit. Então imagina só, o Palmeiras que tem uma certa estrutura e uma sustentabilidade financeira razoável comparada com outros clubes, está com 200 milhões de déficit. Imagina só ter que sobreviver esse ano sem vender jogador. O próprio Gagliotti disse hoje, em entrevista para o GE, que vai precisar vender mais jogador. Então, assim, não tem jeito. Não tem solução. Infelizmente, os clubes brasileiros são assim. Não, tudo bem, é assim, mas mesmo assim, tem os que vão se destacar. Esse problema de caixa aí é antigo já, não é? Assim, do Corinthians eu já acompanhei cada quebrada aí que quebrou, levantou, quebrou, surgiu alguém. Os próprios Santos aí, que esse ano eu cravava que iria cair. O Cuca chegou, tá fazendo um milagre, então não sei. Não, exato. Então, assim, os clubes brasileiros se tornam reféns de venda de jogadores e assim, lógico, tudo isso entra num ciclo vicioso. Olha só, grande parte da imprensa está criticando a ausência do Marinho e do Thiago Galhardo na seleção brasileira. Gente do céu! Não, esses dois jogadores na década de 90, mesmo na década de 2000, não teriam espaço no Palmeiras ou no Corinthians. Não, eu sou totalmente contra convocar o Marinho e o Thiago Galhardo. Não tem cabimento. Foram banco onde passaram. Estão brilhando num campeonato que não tem nada. Não, é a mesma coisa de você chegar e falar assim, não, o Cortez estava jogando muito no Grêmio há 2 anos, tem que convocar o Cortez. Assim, não tem cabimento. Não tem. Só fazendo aqui o advogado aqui do diabo, eu concordo. Eu também acho que são jogadores abaixo da média, nunca brilharam em nenhum lugar.
Mas é aquilo, a convocação do Tite, já falando então um pouquinho de seleção, é ridícula. As convocações dele são ridículas. E vem sendo assim há um bom tempo. Então abre essa margem para, óbvio, a imprensa especializada, né? Pedir esses caras na seleção, mesmo porque a gente também sabe que esses caras que estão indo, e eles são um exemplo, não vão jogar, né? Por exemplo, você pega um Everton Ribeiro, para mim, um cara consistente, esse cara, belíssimo campeonato no Cruzeiro, tudo bem, não foi para um grande centro, mas voltou, continuou jogando bem, um cara acho que ok, para fazer ali, compor elenco, o cara vai, não joga, também não faz diferença se você convocar ou não convocar, o Tite tem a panelinha dele ali, né? Então, mas a panelinha dele já foi mais os jogadores do Corinthians, né? Fagner, Renato Augusto, Paulinho. Ele se ferrou lá contra a Bélgica, ele tirou essa panelinha. Aí agora, quem que ele levou aí, meu? Assim, eu não entendo porque ele não leva o Lucas do Tottenham. O Lucas não é brasileiro, né? O Lucas é inglês. O Tite acha que ele é inglês. Não é possível, né? O cara fez um hat-trick lá na... Eu tô aqui com a seleção, a última lista de convocada, pra gente fechar aqui. Vamos lá, goleiros. Alisson, do Liverpool. Acho que é ok, né? Beleza. Santos, do Atlético Paranaense, e o Everton, do Palmeiras. Horrível. Eu acho que mesmo o Santos, o Everton também não tem nível para a seleção brasileira. Não tem. O Everton jogou aquela Olimpíada ali, mas não é goleiro de seleção, né? Não é. O Everton não é. Foi o Micali que convocou o Everton, né? Sem condição. Exato. Foi. Aí laterais a gente tem Danilo, o Everton da que Juventus. substituiu o Praz, né? O Everton que substituiu o Fernando Praz. Não, assim, pra mim, os goleiros da seleção, é porque o Cássio tá numa fase não muito boa aí com o time. Mas, assim, é Alisson e Ederson. E o terceiro goleiro aí, na lógica, tem que ser alguém com mais nome, né? Eu levaria talvez o Neto do Barcelona, se for o caso. Isso que eu ia falar, eu acho que hoje, o cara tá catando muito dentro lá. aí, visando um ciclo maior, seria esses três nomes que você citou. Everton e Santos é brincadeira de mau gosto. O Neto, agora mesmo contra o Alavés, falhou grotescamente nesse jogo do fim de semana, né? Mas goleira... assim, agora assim, eu até concordaria em levar o Neto, mas acho que para terceiro goleiro, o Everton, tudo bem. Assim, comparar com o Neto, que acho que o Everton e Neto no pau a pau ali, não sei. Acho que o Everton... E pra também mim, o terceiro goleiro né? é que assim, é corintianismo, né? O terceiro goleiro do Brasil, pra mim, é o Cássio. Tem, pelos títulos, por tudo que tem. O problema é assim... É que o time é muito ruim do Corinthians. Né? O Cássio passou, né? Como é que passou? Quantos anos? 33. Essa daí é aquela história... Pra goleiro é super novo. Você acha que todo mundo é mito? Que vai poder jogar até os 40? Mas o Cássio tem o mesmo peso pro Corinthians que o Rogério pro São Paulo. Não, a história do Cássio é a história do Batman. Ele só não faz gol, né? Aí o Rogério é mais... Essa é a história. Você é aquela história do vilão, né? Ou você morre herói, ou você vive o suficiente para se tornar vilão. E assim, infelizmente, os times brasileiros... Eles perpetuam esse negócio. E não é questão de tratar mal os ídolos. Mas assim, o Cássio já eu acho que assim, legal, bacana, baita goleiro, deu título pro Corinthians, evitou muitas derrotas do Corinthians, mas não tem mais cabimento, né? Não tem mais condição. Eu não concordo, não. O problema do Cássio é que tem um goleiro hoje que quando entra joga melhor que ele. Esse é o problema. O Walter entrou uma vez. Exatamente. Mas quando entra bem. É um goleiro ok. E vocês, olha, cara, vocês lembram... O Walter quebra. Ele aguenta ficar 2 jogos. Você sabe o que eu penso do Corinthians. Pra mim, o Corinthians tem que acabar. Por quê? Agora, Santos, do Atlético Paranaense e Walter, pra mim tá aqui, ó. Não, Walter... É assim, mas o Walter, ele teve o contrato expirado ano passado e ninguém contratou. Ninguém pegou, meu. Não teve uma pessoa ali, até torço pra ele sair do Corinthians. Não fez a caridade? Com todo respeito, porque ele só atrapalha ele ficando lá no banco do Cássio. Porque assim, o Rogério tinha o Denis no banco, né? O Marcos chegou a ter Bruno, Deola.
E quando teve um melhorzinho lá, o Diego Certo. Cavalieri, ele pegou o banco. O Rogério teve uma família de goleiro no banco. Mas nenhum O prestava. Roger, Bosco, Não Denis. prestava. Teve... Nem compara. mas, o Bosco é o que levou 2 gols do Ronaldo lá, em 2009. Nenhum prestava. Não, lógico que não. Quando você tem um goleiro desse Então, nível, ninguém aí quer o ser Walter tá reserva. lá. Assim, a minha pergunta é: o que o Walter tá fazendo lá no banco? Do tipo, ele tá, assim, esperando o Cássio. O Cássio falhou 2 vezes esse ano, né? Pra mim, no gol do São Paulo e no pênalti contra o Ceará. E aí, do tipo, tá lá o Walter ali, não sai daqui, tenho 32 anos, já tô há 7 anos no clube. E 2 gols que o cara falhou, agora todo mundo coloca o cara lá no topo. Eu não gosto, né? Entendeu? Eu sei que a gente tá falando da seleção brasileira, mas pra mim dois lances só é muito pouco pra tirar. Eu acho que tá no mesmo nível ali. Mas enfim, ó, voltando aqui pra lista, aí de lateral tem Danilo da Juventus, Gabriel Menino do Palmeiras, que é um absurdo, Não, isso é um Alex absurdo. Telles do Porto e o Renan Lodge do Atlético de Madrid. Vocês acham desses laterais? Laterais fracos. Acho que o único que se salva é o Renan Lodge do Atlético do Atlético de Madrid. Porque Eu não tenho acompanhado primeiro. o Alexandro na Juventus, eu não sei como ele tá. Olha, Gabriel Mas ele Menino joga foi muito revelado tempo, né? no Palmeiras como volante. Nem lateral né? Nem lateral. Agora ele tá jogando como lateral porque o Marcos Rocha tá lesionado. Mas assim, ele Nada entrou demais. Nada demais. Ainda mais na lateral. Então, assim, o Danilo da Juventus, eu não gosto. Eu acho regular. O Danilo da Juventus lembra muito a carreira do Daniel Alves, assim, né? Ele é um jogador de elenco, tudo, só que por onde ele passa, ele ergue troféu. Nossa, mas você vai pegar o currículo dele, ele já deve estar pau a pau com o Cafu. Aí você vê na bola, é assim, é o que eu acho do Daniel Alves. Onde passou, ele teve bons elencos. Ele foi na América Mineiro, né? Depois ele foi pro Santos. Aí no Santos encontrou o Neymar, que ganhou tudo. Aí ele voa lá pro Porto, do Porto ele vai pro Real Madrid. Do Porto ganha tudo em Portugal, não tem ninguém. Vai pro Real Madrid, ganha tudo. Vai pro Manchester City, ganha tudo. Vai pra Juventus, ganha tudo. Nunca foi titular praticamente de nada. Mas ganha tudo. Onde tá ganhando título. Deixa eu só fazer uma correção e o Alex aqui. Telles? A lista atual foi o Ederson, tá? Foi o Alisson, tá. o Ederson e o pensava Everton. isso. Antes foi a lista anterior. Ah, tá. E assim, o Alex Telles valeu o quê? Valeu uma ida pro Manchester United? Valeu. Né? Jogador bem normal, viu? Jogou na Inter, jogou no Galatasaray, aqui regular. No Grêmio, nada demais. Bem meia boca. Mas não tem jogador, o futebol tá caindo, meu. Não, é o Alexandre que eu levaria. Eu acho que o Felipe Luiz continua em alto nível. Eu não tem sentido nenhum para mim o Felipe Luiz ter saído. Fez uma Copa do Mundo ok, boa. Fez uma Copa América muito bem. Aí ganhou tudo com o Flamengo, de alto nível. E saiu por quê? Porque ele tem 34 anos. Aí o Thiago Silva tem 37 e não sai, não tem sentido. Eu ia chegar lá quando passar agora para os zagueiros. Diego Carlos, do Sevilha, Felipe, do Atlético de Madrid, Marquinhos, do PSG e o Thiago Silva, do Chelsea. E aí, essa lorota aí de que a idade, o Thiago Silva derruba tudo, né? Você tá convocando um cara de 30 e poucos anos que, na minha opinião, não tem capacidade de jogar uma próxima Copa do Mundo. Então, mas aí é assim, né? Esse é um assunto polêmico para mim, porque assim como eu defendo a convocação do Felipe Luiz, que é um baita lateral ainda, eu não vejo que desabona o Thiago Silva estar na seleção, né? Ele ainda está num campeonato de ponta, que é a Premier League, ele está disputando a UEFA lá, Champions League, né? O Thiago Silva foi para onde? Pro Chelsea. Ele tá no Chelsea. Então ele tá na Champions League. Tá bem, não. Eu não sei, o problema é assim, o cara tem que aposentar. É que eu sou corintiano, então o Tite pra mim é um semideus lá no Corinthians, né? Só que na seleção ele é outro Tite, eu não conheço esse Tite, mas assim, Thiago Silva tem 36 anos, então se a gente hoje levasse... Não tem cabimento. Assim, ele pode estar na melhor fase, mas não tem mais cabimento o Thiago Silva ser convocado. A Copa é daqui 2 anos.
Thiago Silva. 2 anos e 1 mês, né? Vai ser em dezembro, né? Thiago Silva tem 36, o Daniel Alves tem 37, o Felipe Luiz, vamos lá, ele tem 34. 35, ou seja, daqui você teria uma zaga de 40 anos na Copa. Não dá. Não tem condição. Tem condição. Bom, passando para os meias aqui, ó, pra gente... Aí Arthur da Juventus, Casemiro do Real Madrid, Douglas Luiz do Aston Villa, o Everton Ribeiro do Flamengo, que a gente comentou, Alan do Everton e Lucas Paquetá do Lyon. Horrível, péssimo. Assim, Arthur foi criticado pelo Pirlo abertamente, entra faltando 10 minutos para acabar o jogo, Douglas Luiz, né? Douglas Luiz. Ele deu 7, né, no Liverpool, né? Ele tava lá no time que deu 7 no Liverpool. Assim, ele jogou bem o último jogo, viu? Paquetá, banco do Lyon, né? Lyon. Ele foi banco no Milan. Banco no Lyon. E olha que o campeonato francês é ruim. Eu acho que desses meias aqui, o único que é talvez unanimidade e não é um meia, é um volante, é o Casemiro, né? É o Casemiro, que também já viveu seus melhores momentos, né? De novo, estamos falando de Brasil. Já tivemos, vamos pegar aí recente, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Mas quem que vai no lugar desses caras aí? Não. Aí é uma história, né? E aí, ó, para fechar a lista, atacantes: Everton Cebolinha do Benfica, Roberto Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar do PSG, Richarlison do Everton e o Vinícius Júnior do Real Madrid. Eu acho que assim, desses daí, seguindo o padrão Tite, eu acho que os únicos que meio que destoam são o Vinícius Júnior e o Richarlison. Assim, olha, eu vou falar a verdade, assim, eu sou palmeirense e lógico, eu gosto do Gabriel Jesus, mas ele não é centroavante. Esse é o primeiro ponto. No Palmeiras ele não jogava de centroavante. Em 2016 tinha Lucas Barrios, tinha Alexandro. Então, assim, eu acho complicado cobrar, por exemplo, do Gabriel Jesus que ele seja o centroavante e faça gol. Mas ele é centroavante no City, não é? No City ele reveza com o Agüero. Mas é que tá. Assim, no City ele tem armando ali De Bruyne, que provavelmente é uma unanimidade no mundo hoje. Bernardo Silva, que jogando muito. O Gundogan jogando muito. Assim, ele tem mais gente de qualidade passando a bola para ele. Dessa lista aí toda que foi falada, sinceramente, eu vou falar um nome assim que deveria estar indiscutivelmente, que é um absurdo não estar, que deveria já ser titular. Não, o Gerson. O Gerson de volante é um monstro. O Gerson é melhor que o Alan. O Gerson é melhor que todos aí, Arthur, Alan, ele é melhor que todos aí. Então, assim, é um absurdo. E o Gerson não tá porque ele recusou a seleção olímpica, né? Ele é o melhor, disparadamente, assim, ele joga muito mais. Ele joga o próprio demais. Lucas Moura, né? Lucas Moura no lugar do Paquetá, tranquilo. Não tem condição. Apesar de, assim, o Lucas Moura também é banco no Tottenham, né? E hoje ele já tá, vamos ver a idade dele aqui, mas... Acho que ele deve ficar uns 28, 29. Eu tô acompanhando o Tottenham do Mourinho. Ele, acho que nos últimos 3 jogos foi 28 anos. Então, assim, mas o Lucas Moura joga mais que o Lucas Paquetá. Mas a gente, assim, o Brasil não tá numa safra ruim, não. Eu acho que a gente magro joga mais que o Lucas Paquetá. Não tá numa fase meio que, assim, quantos destaques nós temos mesmo nos campeonatos, né? Caiu muito mesmo. Caiu. O campeonato italiano não tem... Qual brasileiro no campeonato italiano brilha? Né? No campeonato espanhol... No campeonato... Não, e o futebol tá ruim. Se você for ver Cristiano Ronaldo, Messi, o Ibrahimovic, tudo ali já 33, 35, 39 anos estão sendo artilheiros das ligas, né? Nada contra, são 3 gênios, monstros, mas não tem ninguém vindo ali. O Neymar já tá chegando nos seus 30 anos já também. Tá complicado, a safra é ruim. Agora, talvez o Paquetá esteja indo para a seleção...
não tenho como defender a convocação do Paquetá, mas eu não sei se ele tem idade olímpica, né? Talvez ele seja um destaque aí da seleção olímpica. Eu não sei também. É bom consultar isso aí. Ele tem 23 anos já. Não, então já não vai, né? Ele iria esse ano se fosse. Mas mesmo assim... Esse tipo de convocação, para fechar esse assunto, é aquela questão de você sempre vai achar que tem um empresário envolvido. Porque não é possível que... Nós não somos técnicos de futebol, mas não dá para dizer que a gente não entende um pouquinho do negócio. Mas você levar Lucas Paquetá, mesmo numa safra ruim, é o que você falou, tem talvez aí 5 a 10 nomes antes dele. Fácil. Nessa lista. Então aí é óbvio que vai sempre gerar. Mas o técnico tem o jogador de confiança? Ok. Mas a gente não tá falando de um titular. Uma coisa é o Tite se apegar ao Thiago Silva e falar, não, é meu back, vai jogar, ok. Você tá levando um titular. O Lucas Paquetá não completa o coletivo. Não, você pensa numa convocação, ele, em 10 meses de bar ele não tá em nenhuma. Não, pois ninguém é. vai falar Lucas Paquetá. Ninguém. Pode até discutir o Marinho, condição. Porque tá jogando aqui, mas não dá não. E fechando essa questão do futebol mundial, eu acho que infelizmente a gente vai entrar numa safra aí na próxima geração, quando a gente vê parar Cristiano Ronaldo, Messi, o próprio Ibrahimovic está fazendo hora extra aí, vários outros nomes, você comentou Agüero. Cara, eu não consigo ver uma geração que vai vir e vai ter de novo essa dominância aí que se teve. Não. Você vê alguém ganhar 3 bolas de ouro seguida daqui a 5, 6 anos? Não. Ou Mbappé, né? Talvez assim é o que... Tem aquele cara do Barcelona também, é que eles são nos grandes centros, né? Não vejo nem meu filho vestindo uma camisa do Corinthians antes de vestir uma do Cristiano Ronaldo ou do Messi. Vai perder. Eles estão nos grandes centros. Qual que é aquele cara de 17 anos lá do Barcelona? O cara é bom, mano. Ansu Fati, não é ele? Isso, esse cara é bom. Então, assim, o Lewandowski é o melhor jogador do mundo hoje. Pra mim, assim, com todo respeito, o Lewandowski é um jogador bem normal. É um artilheiro, craque para artilheiro, mas para melhor do mundo, impossível. Ele é o 9, né? Ele não é aquele cara mágico. Ele é um excelente 9. Não, excelente finalizador. Mas do que eu vi no passado, assim, de melhores do mundo, ele tá no nível do Modric, com o pior melhor do mundo que eu já vi, assim. Kaká, né? Kaká também não foi melhor do mundo, assim, difícil, hein? E o Kaká ficou na frente do Messi e Cristiano Ronaldo, hein? Não, mas o Kaká aquele ano jogou muito, né? Jogou, carregou sozinho lá o menino. Assim, tanto que ele carimbou aquela ida pro Real ali por 80, 90 milhões de euros naquele ano, né? E ele tava quebrado. Mas eu não consigo ver. Agora, assim, da seleção brasileira, o que é ridículo aí é esse Paquetá, é horrível. Agora os outros eu não acho tão ruim assim. Talvez na lateral esquerda ali eu não levaria o Renan Lodge, que ele alterna titular e banco no Atlético de Madrid, e colocaria o Gerson no meio. O Gerson tem que ser titular da seleção para ontem, e acho que o Pedro e o Gabigol, quando voltar, ambos já são melhores são mais fazedores de gols do que esses outros aí, mas é que o ataque é o único bom da seleção, para ser sincero. A briga é grande. Eu levaria talvez o Pedro no lugar do Vinícius Júnior, e o Gabigol tá voltando de contusão, então ficaria para depois, mas que jogou no passado foi um monstro. Agora eu não sei, não tem muita gente, não tem um goleiro no Brasil. O Cássio em uma fase, o Volpi começando a se destacar agora, o Everton é o melhorzinho mesmo dos times aí. Eu acho que ninguém. Jogando no Brasil, eu acho que o Everton deve estar aí entre o top 2, top 3 no Brasil, jogando no Brasil. Mas, assim, novamente, a gente está falando de uma seleção, por exemplo, a última seleção campeã mundial. Tinha Marcos, Rogério Ceni e Dida. Ali você podia jogar o Joaquim Pô e quem ganhasse podia assumir o gol tranquilamente. Sim. Não é o caso. A fase é ruim no futebol. A fase é ruim. Legal, e considerações finais aí dos clubes? Bom, só para tocar no ponto do Palmeiras, que
Hoje teve o primeiro treino do Abel Ferreira, que na minha visão também é uma incógnita. Eu acho legal a iniciativa de trazer alguém com ideia diferente, mas, novamente, é uma incógnita, né? Um cara novo, 41 anos, passagem pelo Braga, que é um time pequeno de Portugal, a melhor campanha da história dos caras. No PAOK foi vice-campeão grego, perdeu lá para o Olympiacos, né, que é o grande de lá, e chega com a promessa de rever os processos da base do Palmeiras e subir novos jogadores e treinar novos jogadores. Vamos ver, é uma aposta, na minha visão. Hoje eu vi torcedor palmeirense comemorando que na apresentação dele lá na academia do Palmeiras, ele reuniu todo mundo, inclusive jardineiro, faxineiro, para apresentação. E demonstra a união e todo mundo no mesmo objetivo, mas não é algo a se comemorar. É uma incógnita, vamos ver no que vai dar. A estreia quinta-feira contra o RB Bragantino, no Allianz Parque, o jogo de volta da Copa do Brasil. Excelente. Mauro, Corinthians? O Corinthians aí vai brigar aí para uma Sul-Americana, né? Porque tem time muito ruim, ainda bem. Que esse ano fez de tudo para cair, seguiu passo a passo, mas não vai cair. E a vinda do Gemerson aí vai reforçar bastante a zaga, que está precisando. É um desespero. O Marlon era banco do Cruzeiro, então só por aí já dá para resumir minha fala. Então, e o Bruno Mendes, quando entrou, foi expulso. O Bruno Mendes só tem uma vitória pelo Corinthians, foi no jogo que ele foi expulso. Então não tem condição. O Gemerson vem, pega a camisa e vai jogar de titular. E o Wagner Mancini vai fazer o arroz com feijão para não cair e brigar por uma Sul-Americana no máximo. Estou esperançoso, né? Porque para quem estava brigando para não cair, uma Sul-Americana vem bem. Só aqui mais um giro aqui. Estou assistindo, eu estava até olhando aqui para a TV. O Inter está ganhando do Atlético Goianiense 2-1. Então, mais um time nas quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético Goianiense não vai fazer nada. O Atlético Goianiense não tem elenco para aguentar o ano inteiro em tanta competição. Legal. Não, o Internacional que passou, não o Atlético. Sim. E para encerrar aqui o São Paulo, a gente falou já um pouquinho, mas o São Paulo só perde para ele mesmo, porque as próximas rodadas do Brasileiro a gente vai jogar contra o Goiás, contra o Fortaleza, que é o melhorzinho, Vasco, Bahia e o poderoso Sport. Ou seja, são 15 pontos que o São Paulo só perde para ele mesmo. Quarta-feira tem que ser 15 pontos, se quiser pensar em alguma coisa com relação a título. Na quarta-feira, se perder do Lanús, para entrar para mais um vexame da história, porque, de novo, não tem a menor condição, ainda mais contando gol fora. E a Copa do Brasil tem que dar sorte de cair num chaveamento mais fácil aí para conseguir gerenciar tudo. E o Diniz fica, obviamente, até o final desses campeonatos todos. Tem uma eleição aí em dezembro. Acho que o Casares ganha. E vamos ver o que vai dar. Beleza, então, gente. Pessoal, valeu. Vemos no Falou. Próximo podcast. Webcast. Vamos ver aí. Valeu. Falou, um abraço. Saudações abraço. ao Viverdes. Tchau.